Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sexto ano. Como vocês bem já sabem, nós estávamos estudando, até a aula anterior, os povos da antiguidade. Então, falamos sobre a civilização egípcia, sobre os reinos africanos antigos, falamos sobre a Mesopotâmia, falamos sobre hebreus, fenícios e persas. E aí nós finalizamos a unidade 2 e iniciaremos no dia de hoje a unidade 3, a unidade que vai tratar a antiguidade clássica. Professor, o que é a antiguidade clássica? É o estudo dos povos gregos e romanos, beleza? Dentro das suas particularidades. Então, para ser mais preciso, o livro de vocês ele divide a história da Grécia Antiga em dois capítulos. O primeiro, que vai falar sobre os aspectos gerais da formação do povo grego, e o segundo, que vai falar dos aspectos culturais do povo grego. Então, no dia de hoje, a gente vai começar a falar, no capítulo 8, sobre a formação do mundo grego antigo. Então, eu convido vocês a pegar o livro didático de vocês, a partir da página 122, e acompanhar junto comigo aí. Material escrevente, lápis, caneta, caderno, e vamos embora? Vamos viajar para a Grécia agora? Só se for agora. Eu já convido vocês a darem uma olhada nessa imagem, que é a mesma imagem que está no livro de vocês na página 122. Quando vocês observam essa imagem, vocês percebem, acompanhe aqui na ponta do mouse, um povo, né, população de uma forma geral, e aqui alguém importante. Nós temos guardas, né, então sabe-se que é alguém importante, que se não fosse uma pessoa importante, não precisaria ter guardas escoltando, né. Então percebam que nós temos uma estrutura de uma democracia, onde o povo está participando de alguma tomada de decisão. O que é democracia? Democracia é o que nós temos hoje em dia, a forma de governo que nós temos hoje em dia aqui no Brasil. Significa demo, povo, cracia, governo. Então, do grego vem democracia, o governo do povo. Então, perceba que a democracia, que é o regime de governo que nós temos nos dias de hoje, ela remonta lá na Grécia Antiga, tá? Lógico que com as suas particularidades, né, com as suas adaptações, e a gente vai verificar que o povo grego foi o precursor desse estilo de governo, né? Porque nós vimos de vários povos antigos com cidades-estados independentes, mas sempre com um rei à frente tomando as decisões. E a gente vai ver que na Grécia, em alguns aspectos, isso vai se tornar um pouco diferente. Beleza? Então vamos lá. Na Europa do século XVIII, os europeus buscavam encontrar as raízes das leis, da democracia, da filosofia, da política. De onde que veio isso aí? Né? Como foi que tudo começou? Então, eles começaram a buscar nos escritos e eles encontraram as referências nos gregos e nos romanos, que eles chamaram de antiguidade clássica. Né? O termo política, para vocês terem uma ideia, vem de polis. E o que é uma polis? É uma cidade-estado grega. Então, os gregos chamavam as suas cidades-estado de polis, certo? As decisões na Grécia eram tomadas em praça pública, como nós acabamos de ver na imagem, contando com a participação popular. Então, dessa forma, a gente vai verificar que em algumas cidades o poder era exercido pelo povo, e daí vem o nome da democracia, como eu acabei de falar para vocês. Como vocês sabem, eu gosto muito de mapa, gosto muito de localizar vocês no espaço, né, que a gente está viajando. Então é importante a gente falar dos aspectos físicos da região da Grécia, tá? Vocês podem estar olhando no mapa na página 123, eu vou já projetar aqui, que a Grécia é localizada numa região chamada Península Balcânica, ao sul da Península Balcânica, né, onde nós temos a região ali dos Balcãs, região montanhosa, é formada por uma parte continental, uma parte insular e inúmeras ilhas, né? Então nós temos o Mar Jônio a oeste, o Mar Egeu a leste, a parte continental é constituída por montanhas, poucas terras férteis, e a gente vai ver que isso vai influenciar diretamente na ocupação dos territórios gregos e na sua economia. O clima é relativamente seco, isso também dificulta a fertilidade dos solos, né? E difícil deslocamento, facilitando a formação das cidades-estado, porque uma vez que você tem território montanhoso, seco, muito longe uma das outras, as cidades elas automaticamente vão se tornando independentes, vão formando cidades-estados.
Olha o mapa aí que eu falei para vocês. Então, nós temos lá as ilhas, né, que é em vermelho, a região continental, que é essa região aqui em verde e amarelo, certo? E nós temos a região peninsular, que é ligado só por uma tripinha aqui ó, de terra, que é a Península do Peloponeso, onde nós temos a cidade de Esparta localizada. Atenas fica no continente. Beleza? Então a gente fala em Grécia, a gente lembra muito bem de Atenas e Esparta. Eu estou começando a dar spoiler aqui para vocês. E como é que os historiadores conseguiram organizar a história do povo grego, da civilização antiga grega? Então nós vamos ter a formação do povo grego, que retrata lá do Neolítico, né, a Revolução Neolítica, onde o homem se torna sedentário, onde nós vamos ter os pelasgos, que são os precursores dos gregos, na Península Balcânica, que é essa região que eles ocuparam, que eu acabei de mostrar no mapa para vocês. Posteriormente, nós vamos ter um período chamado período pré-homérico. O que era o período pré-homérico? É o período que nós tivemos duas civilizações importantes. A civilização cretense, que ocupava a ilha de Creta, e a civilização micênica, que vai ocupar a região de Micenas, uma outra cidade-estado grega bastante importante nesse período. Beleza? E depois nós vamos ter os períodos homérico, que vai ser caracterizado pela literatura grega, né, do Homero, que era um escritor, né, grego da Grécia Antiga, que escreveu duas obras bastante famosas, a Ilíada e a Odisseia. Inclusive, eu tenho elas aqui em algum lugar, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Tá? Então, nós temos aqui a Ilíada, de Homero, e desculpa, essa aqui é a Odisseia, de Homero, e aqui nós temos a Ilíada, de Homero. Beleza? São duas obras que hoje em dia ainda são fáceis de encontrar. Essas aqui eu encontrei em sebos, aqui na cidade de... Na verdade, eu comprei em Campinas, né? Quando eu morava em São Paulo. Mas são obras fundamentais para a gente entender a formação do povo grego, né? Porque a gente não tinha estudos detalhados com relação à formação dos povos gregos, e aí os escritores começam a colocar isso no papel e fica mais fácil da gente identificar como tudo aconteceu. Depois, nós vamos ter a divisão em 3 períodos: arcaico, clássico e helenístico. Né? Então, aqui nesse período arcaico e clássico, vão ser o auge das cidades-estados, né? E o helenístico já vai ser quando os gregos eles vão ser tomados pelos macedônios, e depois nós vamos ter a conquista da Península Balcânica pelos romanos. Beleza? Então, a história da Grécia, a gente vai estudar em 2 capítulos. O capítulo 8, que a gente vai trabalhar até aqui o período arcaico, né? E depois o período helenístico em diante, clássico e helenístico, a gente vai ver mais para frente no capítulo 9. Civilização grega. Então, a civilização grega é uma mistura de vários povos, vários núcleos de povoamento, né? Nós vamos ter pelasgos, aqueus, eólios, jônios, dórios. Então, todos os povos que ocupavam a região ali da Ásia Menor, a região do sul da Europa. E esses povos começam a migrar, né, para aquela região da Península Balcânica e começam a ocupar aquela região, certo? Esses povos, eles tinham em comum a língua que eles falavam, que depois ficou unificado toda a língua que esses caras falavam, que era o grego, né? Os gregos chamavam a região balcânica de Hélade. Então, se vocês ouvirem a palavra Hélade, é a região balcânica em grego. E seus habitantes eram os helenos. Por isso que nós temos o período helenístico, né? Onde nós vamos ter os habitantes da Península Balcânica. Beleza? E aí nós vamos ter o destaque, inicialmente, da civilização cretense, né? Então, a civilização cretense foi o berço da civilização antiga, que influenciou os gregos. Eles produziam cereais, criavam gado, pescavam, uma vida bem rudimentar, uma vida bem próxima àquele homem do Neolítico, né? Porém, eles já mantinham comércio com as ilhas do Mar Egeu, com a Grécia continental e com o Egito. Que comércio era esse? Principalmente o comércio de tecidos, né? Então, os caras começam a produzir os primeiros tecidos e tal, tecer, né, os primeiros tecidos, e aí começam a fazer esse comércio. Desenvolveram um sistema de escrita, dominaram a cerâmica, a produção de tecidos e a metalurgia. O poder político concentrava nas mãos de uma elite comercial. Essa elite comercial é denominada Minos, daí vem aquela lenda do Minotauro, né?
que é um homem com a cabeça de um touro, e aí esse cara, ele tinha o poder, tinha um labirinto do Minotauro e tudo mais, da mitologia grega, né? Então deriva dessa Minos, né, que era o cara que tinha o poder e atacava as pessoas, né? Ah, os Minos viviam em luxuosos palácios, com destaque para o Palácio de Knossos, que é esse aqui da imagem que eu coloquei aqui em cima. Percebam que ele tinha uma característica bem marcante, né? Nós tínhamos os palácios com uma região elevada, chamada de Acrópole, né? Então você tinha lá a região elevada, onde ficavam os palácios, e mais para evitar os ataques de povos estrangeiros. E ao redor nós tínhamos as residências das pessoas normais, né, dos que não eram nobres, e as plantações, quando tinham territórios propícios para as plantações, né? Sabe-se que a região de Creta foi incendiada em 1450 e ela acabou sendo enfraquecida e dominada pelos aqueus. Agora não se sabe ao certo como foi que aconteceu esse incêndio, se foi por invasões ou se foi revoltas populares, não se sabe ao certo, mas sabe-se que a cidade foi incendiada, né? E aí, uma vez que ela estava incendiada e destruída, os aqueus chegaram e acabaram de dominar aquela região. Uma vez que os aqueus dominaram o sul da Grécia, eles vão fundar algumas cidades, né? Dominaram a ilha de Creta e aí vão começar a fundar algumas cidades. Uma dessas cidades foi a região de Micenas, certo? A região de Micenas era justamente bastante próximo do litoral, então era importante para eles dominarem o comércio marítimo. E aí, uma vez que eles dominaram a ilha de Creta, eles assumiram a liderança do comércio marítimo, né? Espalharam a cultura grega pelo mar Mediterrâneo, por outros povos, né, dos quais eles faziam comércio, inclusive com fenícios, né, com persas. A sociedade era organizada em palácios também, onde o mais importante era o Palácio de Micenas. Por volta de 1200 a.C., não se sabe por que os palácios foram destruídos, não se sabe se foi ataque ou se foi revolta popular, né, mas sabe-se que a partir daí começa também a decadência da civilização micênica, né, o princípio de empobrecimento da civilização micênica. E daí vai coincidir justamente com a transição do período pré-homérico para o período homérico, né, onde nós vamos ter as principais fontes de escrita do que aconteceu naquele momento, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Nesse momento, nós vamos ter invasão. Por enquanto, nós temos aqueus, né? Aí nós vamos ter agora a invasão de jônios, dórios e eólios, que vão dominar os aqueus e deram origem aos antigos gregos. Uma vez que aqueus, jônios e eólios se estabeleceram naquela região, nós vamos verificar que esses caras sofreram um ataque de um outro povo, certo? Vindo da região da Ásia, que foi o povo dório. O povo dório era um povo bastante conhecido pela sua violência, né? Pela sua seu vigor militar, a gente pode dizer assim, né? Então esses caras eles vão começar a invadir o território que até então era ocupado por aqueus, jônios e eólios e força esses caras a fugir, porque ou esses caras fugiam ou eles seriam dominados pelos dórios. E aí nós vamos ter o que é chamado de primeira diáspora grega. O que é diáspora? Dispersão. Então nós vamos ter a primeira dispersão dos gregos quando os dórios começam a invadir o seu território, certo? E aí os que ficaram e não ofereceram resistência, né? Pelo contrário, se subordinaram aos dórios, começaram a formar as comunidades gentílicas, os genos, que era como se fossem os núcleos familiares. Os caras passaram a ver de forma mais humilde, né, mais voltado para a agricultura, de subsistência, e ofereceram a lealdade e a fidelidade aos dórios. Bem, nós vamos verificar que essas comunidades gentílicas, elas vão reformular o modo de viver depois da primeira diáspora, porque nós vamos ver que esses caras vão voltar a viver como eles viviam no Neolítico, né, baseado em clãs, né, graus de parentesco, com as propriedades coletivas, com as sementes coletivas, tudo que plantava era dividido de forma igual, né, uma coisa mais voltada para a família. Né? Nós vamos ter a presença da sociedade patriarcal com um líder, que é o pater, né, o pater família, que geralmente é o homem mais velho dessas
desses clãs, dessas aldeias, né? Ao pater família cabia os assuntos de justiça e assuntos religiosos. Então, o pater família, eles eram politeístas, né? Então, a religião ela era cultuada, os deuses da natureza e tudo mais, e era conduzida pelo pater família. Então, percebam que inicialmente nós não tínhamos sacerdotes que faziam esses tipos de cultos, né? Era uma coisa bem local mesmo, como era dividido, né? As pessoas viviam de forma mais simples. O direito era consuetudinário, ou seja, não tinha direito escrito. E o que era o direito consuetudinário? Um direito baseado em costumes, ia passando de geração em geração. Então, as punições e tudo mais, né, que eram aplicadas a pessoas que cometessem crimes, eram baseadas nos costumes. Não tínhamos lei, interpretação de lei como nós temos hoje em dia. Isso aí vai ser mais à frente com a cidade de Atenas. A posição social estava no grau de parentesco com o pater família, então os caras que eram mais próximos do pater família, eles tinham uma classe social mais alta, né? E quem estava mais distante do pater família tinha uma classe social mais baixa, certo? A economia baseada no comércio entre comunidades gentílicas, né? Que é chamada economia gentílica, ou seja, troca de produtos entre as comunidades. Então vejam que os caras eles estavam num período bem arcaico mesmo, como o próprio nome já diz. Um período bem arcaico, onde os caras estão voltando lá para aquele período do Neolítico, né? A forma de viver do Neolítico. E a gente vai ver que isso aí começou a dar resultado, né? Começou a ser um sucesso. E aí começam a crescer as comunidades gentílicas. Quanto mais pessoas você tem para alimentar, mais comida você precisa. É uma conta básica, né? Se você tem mais pessoas, você tem que ter mais comida. Para ter mais comida, você tem que ter mais terras. E como nós tínhamos poucas terras cultiváveis e pouca fertilidade, nós vamos ter disputa por terras. Então, os parentes do pater família ficavam com as melhores terras, que eram chamados eupátridas, ou seja, os bem-nascidos, né? E quem não era parente do pater família ficava com as piores terras. Logicamente que os caras eles iam ter que procurar terra fora do território para poder plantar, né? Que é a chamada segunda diáspora grega, onde os gregos agora vão buscar terras para plantar em outros lugares, né? O coletivismo vai dar lugar ao individualismo, com as propriedades privadas, e aí nós vamos ter uma migração para o interior da Ásia Menor e sul da Península Itálica, que vai culminar com a formação da Magna Grécia. Olha só a segunda diáspora que eu falei para vocês. Então, os caras estavam mais concentrados, né, nesses pontinhos pretos. E aí depois os caras vão começar a mudar para outros territórios, que são esses pontos laranja, tá? Então, vai ser a segunda diáspora grega. Então, a primeira diáspora foi fugindo dos dórios e a segunda foi atrás de terras férteis. Os proprietários de terra, durante essa segunda diáspora, fundaram edifícios públicos e templos religiosos, e esses centros urbanos eram chamados de acrópole, como eu falei para vocês. Então, nós temos uma cidade alta, tá vendo? Em cima das montanhas, para evitar ataques, né? Cercado de plantações e habitações. E aí, cada polis formava um estado independente, que eram as cidades-estado. Destaque para Atenas e Esparta nesse primeiro momento aqui. Então, vamos lá. Ainda no final do período arcaico, né, para o clássico, nós vamos ter o surgimento das cidades-estado, com destaque para Atenas e Esparta. Os atenienses são lembrados pela construção de um governo democrático, que é aquele desenho lá do começo, né, do livro de vocês, e os espartanos são reconhecidos pelas práticas militares, né, muito famoso naquele filme dos 300, né, This is Esparta, com o general Leônidas e tudo mais, né. Vamos ver agora Esparta, como é que as coisas funcionavam em Esparta. Então, nós tínhamos uma região situada entre altas montanhas, uma grande área fértil ao sul do Peloponeso e não tinha saída para o mar. Beleza? Foi fundada pelos dórios e desde sua fundação parecia um acampamento militar. Conquistaram seus vizinhos, principalmente a região da Messênia, que era uma região de terras férteis, e a partir daí o seu território passou a ser cobiçado pelos povos que ali estavam. Até por isso eles tinham que se preparar e se proteger para não perder os seus territórios, que eram bastante férteis, né? Então, a partir daí, nós vamos ter o lema dos espartanos, que era não fugir do campo de batalha diante de qualquer número de inimigos.
mas permanecer firme em seus postos e neles vencer ou morrer. É o que aconteceu lá no filme dos 300, né, do Leônidas. A gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, quando formos falar sobre guerras médicas, tá? A guerra entre gregos e persas. Então, os caras, eles estavam em menor número, porém lutaram até a morte naquele mesmo lugar, não se renderam, né? Então, isso era uma cultura dos espartanos, lutar ou vencer ou morrer. Nada de desistir, nada de fugir. E como é que funcionava a política em Esparta? Nós vamos ter o poder exercido por dois reis, chamada diarquia, né? Nós temos dois reis, um relacionado a assuntos militares e outro relacionado a assuntos religiosos. E quem é que tomava conta da política, de uma forma geral? Nós tínhamos os órgãos do governo chamada gerúsia, né? Que é a participação popular, onde nós vamos ter os anciãos, que faziam parte da elite, né? Que tomavam decisões, a decisão final, de uma forma geral, sobre participação em guerra, sobre leis, sobre tributação e tudo mais. Corresponde ao nosso Senado hoje em dia, onde nós vamos ter os caras tomando decisão coletiva. Nós tínhamos a Ápela. O que era a Ápela? Era uma assembleia formada por cidadãos. E quem eram os cidadãos? Os espartanos com mais de 30 anos. E os membros da Ápela votavam as decisões da gerúsia, né? Ou seja, então era uma interligada com a outra. Então a gerúsia, ela propunha as leis, e essas leis elas eram aprovadas ou não pela Ápela, que corresponde à nossa Câmara dos Deputados, tá? E nós tínhamos também o eforato. O que era o eforato? É um órgão formado por 5 membros. Esses caras convocavam convocavam as tropas, desculpa, em caso de guerra, e cumpriam as decisões da gerúsia. Era a espécie de judiciário da época. Então, eram os caras ligados à lei, né? Ao cumprimento da lei, né? O governo pode ser definido como uma oligarquia, ou seja, o governo de poucos, onde nem todos participavam, né? Então, a gente tem lá aquele desenho com um monte de gente na praça participando, mas era só os cidadãos gregos, né? E aqui os espartanos eram os cidadãos que tinham mais de 30 anos e faziam parte da elite, né? Era necessário ter ascendência dória, que foram os fundadores da cidade de Esparta. Na economia, nós vamos ter a base da economia em Esparta com a agricultura, diferentemente de Atenas. As melhores terras eram propriedade do Estado, e a partir daí as terras mais distantes e menos férteis eram daqueles que não resistiram à dominação dos dórios e não se tornaram escravos. Foram aqueles caras que não resistiram, não fugiram, né, que formaram as comunidades gentílicas. Esses também praticavam atividades de pecuária, artesanato e comércio. Então percebam que a base da economia era a agricultura, mas eles não deixavam de criar animais, principalmente para subsistência e para trabalho, artesanato e o comércio entre as outras cidades. A sociedade espartana era dividida em 3 grupos. Nós tínhamos os espartanos, que eram os descendentes dos dórios. Esses caras tinham direito à cidadania, possuíam as melhores terras e podiam ocupar cargos públicos. Nós tínhamos os periecos, que eram os homens livres, sem direito à cidadania, então não participavam da política, logicamente, dedicavam-se ao artesanato, comércio e cultivo de pequenas propriedades. E nós tínhamos os ilotas. Então nós temos 3 classes sociais, que são os descendentes dos messênios, que foram aqueles caras que não resistiram à dominação dos dórios, né? Eram de propriedade do governo e eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar em sua propriedade. Então, uma vez que o espartano completava 30 anos, ele recebia terras do governo e alguns ilotas para trabalhar nas suas terras. Então, perceba que nós não tínhamos... O escravo não era uma propriedade privada. O escravo, né, aquele cara que não ofereceu resistência e que ficou, ele tinha uma condição digna de vida, não era uma condição degradante como o escravo, porém ele era funcionário do Estado, ele tinha que obedecer sem contestar. E como é que ficava a educação desses caras? Quando os espartanos nasciam, eles eram levados aos mais velhos, aos anciãos, e fazia-se uma inspeção de saúde na criança. Se as crianças fossem sadias, nasceu bem, sem nenhuma deficiência, eram devolvidos para os pais. E se fossem deficientes, eles eram lançados num precipício. Isso era uma forma de ter o controle, né, da
da saúde da população, né? Um controle natural, né? De sobrevivência, né? Por quê? Porque como eles eram povos guerreiros, eles precisavam de pessoas saudáveis para integrar os seus exércitos, né? E pessoas com deficiência não poderiam fazer essas funções militares, né? Até os 7 anos, as crianças eram criadas por suas mães, andavam descalços e aprendiam a suportar o frio. Então já era o início do treinamento, né, militar, tanto homens quanto mulheres. De 7 anos em diante, viviam em acampamentos militares com outros meninos, aprendiam a ler, escrever e contar, praticavam esportes, recebiam instrução militar e sobrevivência no mato. Então perceba que o treinamento, né, das máquinas de guerra espartana começava desde os 7 anos. Quando eles completavam 16 anos, já estavam praticamente aptos a integrar os exércitos, né? Eles praticavam a chamada cripteia. O que era a cripteia? Era uma noite de massacre. Então eles levantavam de madrugada, armados, invadiam a casa dos ilotas e assassinavam os ilotas. Isso aí era para o cara poder começar a não ter mais o milindre de matar alguém no combate, porque isso era necessário, né? Coisa de sobrevivência. E aí sobravam para os pobres dos ilotas, né? Com 18 anos, eles ingressavam nos exércitos, eles se tornavam hoplita. O que é um hoplita? Um soldado, em grego, né? Aos 30 anos, eles se casavam, recebiam um lote de terra do governo e alguns ilotas para trabalhar nas suas terras. A partir daí, eles eram considerados cidadãos e poderiam votar e ocupar cargos públicos. E as mulheres, professor? As mulheres também tinham uma educação voltada, né, para preparação física e tudo mais, porque o objetivo delas era se manter saudáveis para gerar filhos saudáveis, né? Até porque, senão, o filho delas seria jogado no precipício. E a principal função da mulher era ser mãe, era tomar conta do lar e de criar os seus filhos até os 7 anos de idade. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação aqui a Esparta? Então vamos agora para Atenas. Atenas foi fundada pelos Jônios, na região da Ática, por volta do século 10 a.C. A região possui bons portos naturais, favorecendo pesca, navegação e comércio marítimo, né? Inicialmente nós tínhamos um rei, mas o poder estava com a aristocracia, os chamados de eupátridas, os bem-nascidos, né? Somente os eupátridas faziam parte da política e podiam ocupar cargos públicos. E nós tínhamos também outras classes sociais, que eram os demiurgos, formada pelos artesãos, comerciantes e soldados, e os diorgóis, que eram os pequenos proprietários que passaram a exigir o fim da escravidão por dívida, porque uma vez que os caras não tinham condição de pagar as suas dívidas, principalmente os seus impostos, eles se tornavam escravos, né? Então, olha lá, nós temos aqui um slide só para falar sobre a sociedade ateniense. Então, temos os eupátridas, os comerciantes, os escravos, os metecos, os estrangeiros, né? E os camponeses de uma forma geral. Beleza? Essa imagem tem no livro de vocês, aqui na página 130. Pode acompanhar no livro de vocês, página 130. Ainda na página 130, a gente fala sobre o papel das mulheres na sociedade em Atenas. Então, as mulheres elas não tinham direitos políticos, sua existência estava sempre relacionada ao seu senhor, né, ao seu Kyrios. Então, ela era formada para ser filha, inicialmente, estava sob domínio do seu pai. Depois que ela casava, ela passava a ser domínio do seu marido, né? E tinha uma relação tal qual uma abelha, né? Então percebam que eles fazem uma comparação da mulher com uma abelha que vive para sua colmeia. A esposa deveria permanecer em casa e dedicar todos os seus esforços para a boa administração do lar e da família, né? Criar os filhos e tudo mais. Então percebam que o papel das mulheres também é relegado em segundo plano, né? Porém, o livro de vocês fala que apesar de elas não terem papel político, exercer papel político, elas tinham espaço e reconhecimento na sociedade ateniense. E aí nós vamos lá para a democracia ateniense, chamada democracia ateniense, né? Nós vamos verificar que ela começa lá com as reformas na justiça. Lembra que eu falei que o direito era consuetudinário, ou seja, não tinham leis escritas? A partir de 621, desculpa,
Com Drácon, nós vamos ter o estabelecimento das primeiras leis escritas. O Drácon era um escriba, né, que fazia os apontamentos, e ele começou a escrever as leis justamente para evitar que cada governante da sociedade-estado tivesse um julgamento diferente para determinadas pessoas. E aí, em 594 a.C., Solon, que era um outro legislador, né, que era um outro governante, né, efetuou uma reforma nas leis do seu governo em Atenas, né? Então ele vai suprimir a escravidão por dívidas, dividir os cidadãos em quatro categorias de acordo com o grau de riqueza, onde somente os mais ricos poderiam exercer cargos importantes no governo. Então, mais uma vez, nós vamos ter o privilégio dos eupátridas, né? Então, eles vão substituir o critério de riqueza pelo critério do nascimento. Então, os bem-nascidos, né, os eupátridas, os descendentes diretos, né, dos aqueus, né, eles vão justamente ter uma prioridade aí nessa sociedade. A terra vai ficar concentrada nas mãos de poucas pessoas e nós vamos ter a participação política restrita com o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto é de acordo com a riqueza das pessoas. E isso vai gerar uma série de insatisfações e conflitos da sociedade de uma forma geral. Já no governo de Clístenes, nós vamos verificar que a população vai começar a exigir mais participação política, certo? Então, Clístenes vai promover uma série de reformas populares que asseguraram a participação dos cidadãos. E aí nós vamos ter a chamada democracia ateniense, com a Assembleia do Povo, que está aqui na página 133. A Assembleia do Povo, chamada de Eclésia, né, que era justamente a votação de leis, escolher os magistrados que iriam governar de forma direta, né, como se fossem os políticos da época, abrangia todos os cidadãos atenienses. Quem era o cidadão ateniense? Homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses. Outro órgão da democracia, nós tínhamos o Conselho dos 500, chamado de Boulé, que era responsável por preparar os projetos que seriam votados pela Assembleia do Povo. Era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente, e aí quando vai por sorteio é na sorte, né? Então os pobres começam a ter mais chance de ter participação política. Então percebe que nós temos a participação direta da população. Nós vamos ver a democracia ateniense direta e aberta. A nossa democracia, apesar de nós votarmos, a gente não tem uma participação direta, a nossa participação é indireta. Por quê? Porque a gente vota no político, o cara é eleito, deputado, senador, o que for, e aí esse cara vai votar os projetos. Diferentemente lá da democracia ateniense, onde o povo fazia parte da Assembleia, né, o povo votava diretamente, né? Clístenes criou também o chamado ostracismo. O que era o ostracismo? Era o poder que o governante da cidade-estado tinha de expulsar por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia. Então, os caras que estavam tentando tomar o poder, os caras que estavam tentando passar por cima das ordens da Assembleia, os caras que eram pegos com corrupção, esses caras eles eram banidos da cidade. Então, era um poder do governante chamado ostracismo, né? Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar no capítulo 9 sobre a formação do mundo helenístico, né? Sobre o período clássico, mais precisamente, né? Da cultura clássica e a formação do mundo helenístico. Então, a gente vai começar a falar sobre o século de Péricles, que vai ser o auge de Atenas e tudo mais, as guerras médicas, que vai ser o conflito com os persas, e a parte da cultura de uma forma geral, filosofia, ciência, né? Tudo ligado a, aos gregos, né? Então, eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem em casa aqui. Exercícios na página 137 do livro de vocês. Os exercícios. Só um segundo. Deixei anotado aqui.
1 a 12 da página 137, beleza? Vocês vão fazer o exercício de 1 a 12 da página 137 do livro de vocês. Isso vai estar lá na Agenda Edu também. Tá joia? Pessoal, o capítulo 8 se encerra por aqui, né, com essas questões relacionadas a Atenas e Esparta, e a partir da próxima aula a gente vai fazer a correção dos exercícios e depois eu continuo com a explicação do conteúdo no capítulo 9. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se houver alguma dúvida, na aula ao vivo a gente vai retirar essas dúvidas, tá ok? Espero que vocês fiquem tudo bem, fiquem com Deus, até a próxima, fui!